capítulo 6, do verso 45, e leremos até o verso 56. Diz o texto sagrado: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Amém. Vamos orar? Queria pedir um pouquinho de retorno aqui para mim. Senhor, nós te pedimos mais uma vez nesta noite que fales conosco por meio da palavra, que nós sejamos alcançados por ela. E que o teu Espírito toque ao nosso coração, que o teu Espírito aplique esse texto profundamente à vida dessa igreja, à vida daqueles que estão nos visitando, e fale conosco claramente, ó Senhor, que não haja obstruções no nosso entendimento para compreendermos a palavra. Tem misericórdia de nós. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus oramos assim. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse é o meu último sermão dominical deste ano. E ele é muito significativo para mim, porque esta passagem, pela providência de Deus, caiu exatamente nesse domingo. Ao chegarmos a esta passagem do Evangelho de Marcos, encontramos novamente os discípulos em um barco. Vocês perceberam, mas todas as vezes que eles se metem num barco, está errada a coisa, né? Eles estavam cercados por vento, por escuridão, por uma tempestade. Meus irmãos, para muitos de nós, esta cena já é bem familiar. E Marcos faz questão de repetir esse cenário, não por acaso, mas para ensinar o nosso coração. É justamente nos momentos em que perdemos o controle que aprendemos de forma mais profunda quem Jesus realmente é. É no momento que nós não conseguimos dirigir as coisas, mesmo trabalhando muito, por muito tempo, entendendo que nós não temos força, nem temos mais condição de continuar, ali nós entendemos quem Jesus realmente é. Os discípulos conheciam Jesus. Eles tinham visto Jesus curar, Jesus pregar, Jesus libertar pessoas. Mas agora, novamente, o mar se levanta diante deles. E mais uma vez o medo tenta tomar conta do coração dos discípulos e assenhorear-se destes corações que sabem quem é Jesus, que seguem Jesus e que servem a Jesus, que trabalham para Jesus. Assim também acontece conosco. Não é porque já andamos com Cristo, meus irmãos, que estamos imunes a novas tempestades. Esse texto está nos falando, mais uma vez, de tempestades que podem alcançar o povo de Deus e podem alcançar os discípulos de Jesus. As tempestades voltam, elas nos surpreendem,
e às vezes nos pegam cansados e sem respostas. Lembremos que Jesus saiu com os discípulos de uma margem para outra para descansar. E a multidão então estava lá e eles não conseguiram descansar. Havia mais trabalho. Há um ditado no meio pastoral que diz assim: descanso de pastor é carregar pedra na cabeça. Não é? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com eles aqui. Por isso esse texto chega a nós em um momento muito oportuno. Quando olhamos para a nossa igreja, quando olhamos para o ano que vivemos, o ano que passamos aqui, nós podemos lembrar de tantas situações que mexeram profundamente conosco nesse ano, não é? Nós podemos lembrar de irmãos do sofrimento. Nós podemos lembrar de famílias enlutadas. Nós podemos lembrar de pessoas internadas. Sandro está ali atrás hoje, né? Sandro fez cirurgia e nós estávamos orando por ele. Nós podemos nos lembrar de consultas, diagnósticos difíceis, de causas diversas de orações que levantamos a Deus durante todo o ano 2025. Lembramos de noites mal dormidas, lembramos de percas que tivemos, de tantas tempestades. Talvez tenhamos nos sentido assim como os discípulos, remando, remando, remando e parecendo que não estávamos saindo do lugar. Parecia que estávamos imóveis ali. Mas o Senhor também nos visitou. O texto também nos ensina que depois de cada tempestade há uma bonança, há uma provisão, há uma presença de Jesus. O Senhor também nos visitou com consolo e muita alegria esse ano. Somente na semana passada anunciamos 3 grávidas no nosso meio. Eu até pensei em mudar o nome da igreja para a Igreja da Natividade. O que vocês acham? Eu acho que ficaria bom. Vimos a notícia de várias vidas que têm sido geradas, e a culpa não é das minhas orações, a culpa é da obediência dos crentes. Nós vimos orações sendo respondidas, reencontros, reconciliações, pequenos sinais da graça que nos lembram que Deus está agindo todos os dias, todos os meses, mesmo quando nós não percebemos de imediato. Meus irmãos, as tempestades não definem a nossa história. Quem define a nossa história é Jesus. As tempestades nos alcançam, elas vêm, elas trazem medo, elas trazem insegurança, elas trazem a sensação total de impotência diante das circunstâncias. Mas não é isso que nos define. Que nos define é Jesus. No entanto, Marcos quer nos levar além do simples consolo de que Jesus acalma a tempestade. Ele não quer apenas nos dizer que Jesus aparece no meio da tempestade. Ele quer nos mostrar quem é esse Jesus que aparece na tempestade. Não apenas que ele aparece, mas quem é esse que aparece no meio do mar, à noite, no meio do vento, andando sobre as águas. Aqui nós vamos aprender sobre a autoridade de Jesus mais uma vez, sobre sua grandeza, sobre sua soberania. Ele vem até os discípulos caminhando sobre aquilo que estava ameaçando afogá-los, entende isso? Aquilo que era ameaça para matá-los, para afogá-los. Jesus vem caminhando sobre essas dificuldades. Assim como Jesus caminhou sobre as águas na tempestade, ele também tem caminhado sobre as tempestades do seu coração, da sua vida, da sua casa. O que para eles era o caos, irmãos, para Jesus era estrada, caminho. O que para eles era desordem, para Jesus era a vereda de encontro com seus discípulos. Então, quando olhamos com atenção para a narrativa, percebemos que existem ecos do Antigo Testamento aqui. O Deus que domina o mar, que pisa nas ondas, que está presente no meio das aflições do seu povo. Marcos está nos ajudando a enxergar isso. Aquele que se aproxima do barco não é apenas um mestre bondoso, é o próprio Yahvé, é o próprio Deus. Assim, ao entrarmos nesse texto, somos convidados, meus irmãos, não apenas a buscar conforto, mas renovar nossa confiança em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos ama, está conosco em todas as situações. Não vivemos à mercê das circunstâncias. O texto está nos ensinando isso. Não estamos jogados nas situações,
não vivemos numa vida sem propósito, estamos nas mãos daquele que vê, que vem ao nosso encontro e que no seu tempo acalma o vento. Ele não apenas vê, ele vem. Ele não apenas vem, ele acalma a tempestade. Então que o Senhor use essa passagem que nós iremos investigar para fortalecer nossa fé, para aquietar os nossos corações e para nos lembrar mais uma vez que nenhuma tempestade é maior do que a presença de Cristo conosco. Vamos lá? Preparados? Apertem os cintos aí. Verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Estes versículos são o elo de ligação entre o que acontece lá na multiplicação dos pães e o que vai acontecer agora nessa segunda tempestade que nós estamos investigando. Aqui nós estamos entre o milagre da multiplicação e entre o milagre da calmaria, do socorro, da segurança. O Cristo que provê para o sustento é o Cristo que preserva a nossa vida. Vocês se lembram daquilo que ele disse lá em Mateus capítulo 6? Não é a vida maior do que o corpo? Vocês são mais importantes do que os pássaros. O texto está nos ensinando, na cadeia que Marcos escreveu, que o Cristo que cuida da nossa vida física com alimento é o Cristo que nos protege dos perigos e que acalma o nosso coração. É o mesmo Cristo. No verso 45, lemos que Jesus manda os discípulos embora antes da multidão. Isso aqui é bem curioso, né? Jesus manda os apóstolos embora. Podem ir, eu fico aqui com o povo e eu vou despedir o povo. Eles iriam remar até a outra margem. Isso possivelmente se deu porque na Galileia haviam muitas rebeliões. Os galileus estavam sempre em busca de um Messias político. E talvez Jesus estava fazendo isso porque ele estava prevendo qualquer tipo de movimento desse no meio do povo. Tinham muitas pessoas ali, milhares de pessoas. E Jesus não estava atrás de um status político, de um status quo social. Jesus era o Senhor que estava alcançando aquelas pessoas. Mas comumente os homens confundem as coisas. E Jesus estava corrigindo isso. Jesus diz aos discípulos, sigam, porque ele não queria que eles estivessem envolvidos em nenhuma possível rebelião que surgisse no meio do povo. E depois Jesus diz à multidão, sigam também. Então os discípulos remariam mais ou menos entre 6 a 8 ou 9 quilômetros, mais ou menos isso. Não era uma distância tão longa assim, mas percebam que eles passaram a noite toda, de 18 horas até mais ou menos 3 horas da manhã remando, e não chegaram naquele lugar, o vento era muito forte. Então no verso 46, lemos que Jesus subiu ao monte e foi orar. Jesus queria ficar sozinho. Que coisa, né? Extraordinária. Jesus queria ficar com seu pai em oração. Depois de ter sido rejeitado em Nazaré, lembram disso, irmãos? Foi rejeitado em Nazaré. Depois de saber da morte de João Batista, foram tantas notícias, experiências difíceis. Os nazarenos não queriam Jesus. Os fariseus perseguiam Jesus. Os escribas também eram aquelas pessoas desagradáveis que queriam encontrar qualquer possibilidade de erro na pregação de Jesus. Jesus vinha passando por todas essas circunstâncias e agora o texto nos mostra que ele queria ficar sozinho com seu pai, em oração. Ele havia vivido também, naquele momento, aquela multiplicação milagrosa. Ele havia realizado aquela multiplicação. Então, observe que Jesus não queria o aplauso, entende? Jesus não pensa assim, fiquem aqui, pronto, multipliquei os pães. Tá vendo? Eu sou demais, pessoal. O que vocês acham? Mereço uma salva de palmas ou não? Podem falar, podem me elogiar, podem glorificar o meu nome. Pode dar glória a Jesus, eu quero ouvir vocês falando glória a Jesus, rei dos judeus. Podem falar, porque eu mereço, eu fiz o milagre. Não. O que é que ele faz, irmãos? Ele diz à multidão e os discípulos, vão embora, eu preciso ficar com meu pai. Humildade. Quanto maior for o que o Senhor nos entregar a fazer, quanto mais pública for a tarefa, mais devemos estar
em reclusão com o Pai Celestial em oração. Mas nós devemos ter cuidado com aplausos, com reconhecimentos públicos, porque o serviço para Deus não é para aplausos humanos, é para a glória de Deus. E como é que nós nos blindamos, nos protegemos contra essas glórias humanas? Jesus nos ensina, sozinho com o Pai em oração. Jesus nos ensina também com a sua atitude aqui, que é bom estar entre pessoas, não é? Ele saiu de um lugar para o outro com os discípulos a fim de ficar com eles para descansar. É bom. A comunhão é muito boa para o nosso fortalecimento, como pessoas, como crentes, mas estar com Deus também é muito importante, sozinhos. Sozinhos. Jesus manda os discípulos embora. Então ele nos ensina com isso, irmãos, que a prudência faz parte da fé. Jesus age com sabedoria aqui, ao afastar os discípulos de um possível clima de rebelião. Ele não expõe seus seguidores a situações desnecessárias. Preste atenção nisso. Aprendemos aqui que nem sempre entrar em todas as lutas é espiritual. Ok? Nem sempre entrar em todas as lutas é prudente. Nem sempre entrar em todas as lutas é sábio. Há momentos em que obedecer a Cristo significa escute. Há momentos que muitas vezes obedecer a Cristo significa evitar ambientes confusos, discussões inúteis e situações que podem nos arrastar para longe do propósito de Deus. Amém? Obedecer a Cristo muitas vezes é nos afastarmos de confusão. Esta conversa de que eu dou um boi para não entrar numa briga, não uma boiada para não sair, o texto vai nos ensinando outra coisa acerca da arte da prudência. Segunda coisa aqui, irmãos. Jesus sobe ao monte para orar. E aqui aprendemos que, em meio ao cansaço, as perdas, perca de credibilidade em Nazaré, a perca de João, seu primo, as perdas e as vitórias, Jesus busca estar só com seu Pai. Ele nos ensina que a vida espiritual não se sustenta apenas em trabalho, atividade, ativismo. A vida espiritual se sustenta também com solidão. Solitude. Melhor. Sozinhos com Deus. Precisamos separar tempo real para a oração. Precisamos separar tempo real para o silêncio, para a dependência, para estarmos sozinhos com Deus, reclusos. Talvez pequenos momentos do dia, talvez alguns períodos do ano. Precisamos valorizar isso. Isso é uma bênção para nós. É na presença de Deus que o coração é realinhado. As emoções são tratadas e recebemos de Deus direção para continuar. Por aqui você vai. Precisamos estar com Ele para que isso aconteça. Podemos servi-lo, podemos conhecê-lo como Salvador, mas podemos não estarmos andando com o coração alinhado com a sua vontade, porque nós não ficamos sozinhos com Ele. Vamos para o verso 47. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Aqui era o início da primeira vigília da noite. Verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta de que horas? Quarta vigília da noite. Faça a conta aí. De 18 horas até 3 da manhã. Elisa disse, é esse tempo todo, né? Exatamente isso. E ele sabia que eles estavam passando por isso. De lá do monte ele conseguia ver o barquinho, irmãos. Dificuldade de remar, vento forte.
E eles eram experientes. Ouça-me. Já teve aquela experiência de que, na área que você tem mais experiência, mais domínio, mais profundidade, em algum momento, deu tão errado, e você olhava para o seu procedimento e dizia, mas eu estou fazendo tudo certo, mas está dando errado. E você fica olhando para o cálculo e dizendo assim, mas por que está errado? Eu estou conferindo todas as etapas, está certo, e por que está dando errado? Eles eram experientes pescadores, estavam remando contra um vento fortíssimo. E quantos ventos eles já enfrentaram, irmãos? Quantas tempestades esses homens já enfrentaram? Muitas. Mas eles estavam em grande dificuldade aqui. Se você é cristão há alguns anos, você já viveu situações dessa natureza, que as suas competências, que a sua força, que a sua experiência foram inúteis em alguns momentos. E é aí que Jesus anda sobre as águas. É possível que você tenha lido inúmeras vezes essa passagem e nunca tenha visto o que eu vou dizer a você sobre esse texto. É possível que em toda a sua caminhada, 10, 20, 30 anos de evangelho, você nunca tenha lido esse texto como eu vou apresentar a você aqui. Porque, repito o que disse às crianças, não é apenas um texto que trata de consolação, é um texto que ensina quem é Jesus. Marcos continua a mostrar a presença divina e soberana de Jesus. Isso é novamente enfatizado aqui. Vamos lá, veja só. Quarta vigília da noite, Jesus vai encontrar com eles, diz o versículo 47, que no início da primeira vigília, Jesus já sabia das dificuldades, e há um detalhe aqui no versículo 48. Observe. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, as duas frases mais importantes do versículo, tá? Andando sobre o mar, o que é que diz agora? Queria tomar-lhes a dianteira. Por que ele queria tomar-lhes a dianteira? Por que Jesus queria passar por eles? Esse é o sentido da frase. Jesus queria passar por eles. E por que ele vem andando sobre o mar? Ele não podia acalmar a tempestade de lá, não, do monte? Somente dar um comando ao vento, acalme-se, aquiete-se. Porque ele vem andando e porque ele queria passar pelos discípulos. Vamos lá. A cena aqui, como nós lemos no versículo de número 49, a cena aqui é desesperadora, irmãos, porque aqueles discípulos, quando viram uma criatura andando sobre as águas, começaram a gritar. Agora, gritar aqui, a expressão gritar aqui é desespero absurdo. E começaram a achar que era um fantasma, isso é um espírito, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, imagine só. Jesus, cadê Jesus? Meu Deus, um fantasma, vocês estão vendo aquilo ali? Eu estou vendo, vocês estão vendo também? Eu estou vendo. Tem um homem andando sobre as águas, meu Deus, é um fantasma. O desespero era tão grande que misturou tudo na cabeça, irmãos. Vá comigo para Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 8. Vamos ler juntos? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus está dizendo isso aqui através de Moisés para o povo de Israel, quando está prestes a entrar em Canaã. Deus está dizendo isso aqui também, principalmente a Josué. Essa ideia é repetida no começo de Josué. Então Moisés está dizendo a Josué que vai liderar o povo. O Senhor é quem vai adiante. Ele passará a sua dianteira. Ele estará com você em toda a jornada.
Então, ele não te deixará, ele não te desamparará. Não tenha medo. Não fique aterrorizado. O Senhor está com você em todas as dificuldades que você há de enfrentar nas batalhas para tomar Canaã. Ok? Agora vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. O texto vai nos dizer, vamos ler juntos? Disse-lhe Deus, sai, põe-te perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Esse texto está falando de quem? De Elias. O Senhor passava por Elias em situações adversas de sua vida. Elias estava aterrorizado, atemorizado. E o Senhor passava sobre ele. Veja que coisa interessante nesse texto. Versículo seguinte, 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Veja que coisa. O Senhor passa por Elias em sua tempestade, fala com ele e diz, volte para a missão. O Senhor visita os discípulos atemorizados e aterrorizados no mar, acalma a tempestade e chega com eles em Genezaré, dizendo a eles então, voltem à missão. Ele acalma a tempestade do nosso coração e diz-nos mais uma vez, voltem à missão. Eu estou com vocês em cada temor, em cada dificuldade, em cada terror que os alcançar. Livrarei vocês disso, mas voltem à missão. O fato de Deus passar, tanto por Josué, como passar por Elias, fala da sua presença poderosa e soberana, em especial com indivíduos como Josué e como Elias, mas também com o seu povo, representado pelos discípulos que estavam no barco. Agora vamos aprofundar ainda mais nossa compreensão. Vá comigo a Jó, capítulo 9, versículo 8. Nós vamos ler juntos, tá bom? O que o texto diz? Quem sozinho estende os céus e... Onde é que ele anda? Jó está falando de quem? De Yahvé. Yahvé. Sozinho estende os céus e anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. E o que é que Marcos está dizendo com esse ato miraculoso? Ele é Deus. Ele é Deus. Marcos está proclamando, ele é Yahvé, que anda sobre as águas. Ele é o que passou por Josué, o que passou por Elias, o que passou pelo povo no deserto várias vezes, o que passou também por Moisés, e Moisés o viu pelas costas. É ele, é Yahvé, na pessoa do seu filho. Marcos está ensinando que Cristo é Deus. Observe que lá no verso 52 do nosso texto, o texto diz assim, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, ainda o seu coração estava endurecido.
Sabe o que é isso? Jesus multiplicou pães, alimentou quase 15 mil pessoas ou mais. E eles não entenderam aquilo, irmãos. Talvez não estivesse conversando no mar quando saíram de lá. Rapaz, tu entendeu aquele negócio? Como é que foi aquilo ali? Eu não entendi, não. Eu sei que foi dando e foi partindo e o pão não se acabava e ele partindo e o povo comeu e a gente tá com esses 12 cestos aqui no barco. E como foi esse negócio? Não, rapaz, eu não sei não. Como foi isso não? Não sei como foi que ele fez isso não. Mas eles ainda não estavam rendidos ao milagre. Não estavam rendidos à soberania e ao poder de Cristo, com base no que tinham visto. E o que é que Cristo faz? Visita-os, andando sobre o mar, passando a dianteira do barco e dizendo aos discípulos: por que estão com o coração endurecido? Eu sou Deus, eu sou Yahvé, que estou convosco nas tempestades da vida. Cristão, você tem visto o Senhor agir bondosamente na sua vida em várias áreas. Você tem visto o Senhor multiplicar os recursos. Você tem visto o Senhor sustentar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos, os teus negócios, tudo absolutamente. Mas muitas vezes o seu coração ainda está endurecido, não reconhecendo que Ele é Yahvé. Então, se a tempestade está aí, Ele passa a dianteira do barco, andando sobre as águas, porque Ele está dizendo: eu sou Deus na sua vida. Eu sou o Senhor da sua vida. E aí, o texto ainda tem mais alguns segredos aqui para nós. Veja o que diz no verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou: coragem. O que ele diz agora? O que ele diz agora? O que ele diz agora, irmãos? Sou eu. No grego aqui, ego eimi. A mesma expressão em Êxodo 3. Moisés, se Faraó perguntar quem lhe enviou, você dirá que o eu sou lhe enviou. É a mesma expressão. Quando Jesus diz: tenham coragem, eu sou. Ele está dizendo: eu sou Yahvé. Tenham coragem para prosseguir. A mesma palavra dita a Josué está sendo dita aqui aos discípulos. Jesus está dizendo claramente: eu sou Deus. Tenham coragem e não tenham medo. Observemos, irmãos. Observemos como esse texto é magnificamente construído pelo Espírito Santo. Existe um livro de um grande autor que eu já mencionei várias vezes aqui, vou repetir. Tolkien, um livro chamado Árvore e Folha. Nesse livro, Tolkien fala sobre a importância dos contos de fadas para a formação do imaginário moral das pessoas. Ele vai nos ensinar ali, a partir da tradição inglesa, como os contos de fadas foram se perdendo e como isso é ruim para a formação da sociedade. Porque o conto de fada, ele tem a missão de usar histórias fantasiosas para ensinar realidades morais importantes. Então, os livros de Tolkien, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, são interpretados por Tolkien como contos de fadas. Porque aquilo, a utilização do imaginário, vai mostrando a realidade do mundo caído e como há esperança em Deus para uma vida redimida, abençoada. As Escrituras não usam contos de fadas. Isso aqui não é um conto de fada. Alguns estudiosos disseram: não, mas ele andou sobre as águas porque havia um banco de areia que era alto. Então ele andava sobre o banco de areia e dava a impressão que era andando sobre as águas, mas não era. Muitos liberais tentam invalidar o milagre que acontece aqui, sem considerar todo o background, todo o pano de fundo das Escrituras, que mostra quem é aquele que anda sobre as águas, que é Yahvé. O texto está nos mostrando não apenas uma história com um fundo moral encorajador. O texto está nos dizendo que isso realmente aconteceu. E pelo fato de realmente ter acontecido, isso nos ensina que ele age também assim na nossa vida, nas nossas tempestades, nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas. Os discípulos ficaram sem nenhuma reação, atônitos, aterrados. Ninguém nem sabia o que dizer, irmãos. Primeiro eles gritam, apavorados. Imagina só.
Marcos não relata o fato de Pedro ter pedido para andar sobre as águas. E eu vou aqui respeitar a perspectiva de Marcos, porque lembremos, é o próprio Pedro que está contando isso. Então, ele prefere não se mencionar no texto, para que, talvez, o texto não se concentrasse no que aconteceu com Pedro, mas Pedro, narrando dessa forma, queria apontar o refletor para Cristo. O texto está nos mostrando aqui que naquele momento de terror, de gritaria, de desespero, Jesus brada no meio do mar: coragem, meu povo. Assim ele nos diz no final desse ano. Assim ele diz a esta congregação que enfrentou muitas tempestades, está enfrentando outras. Coragem, eu sou. Não tenham medo. Vamos a algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, Cristo vê nossas lutas, mesmo quando ele parece distante. Jesus estava no monte, os discípulos estavam no barco, e desde a primeira vigília, Jesus estava vendo o que eles estavam passando. Parece, às vezes, que ele está distante, mas ele está observando tudo o que está acontecendo conosco. Os discípulos estavam no mar, o vento era contrário, Jesus não estava com eles como da última vez. Se eu pudesse dar um conselho a eles, eu dizia assim: não entrem mais num barco. Toda vez dá errado que vocês entram num barco. Mas foi Jesus que mandou eles irem no barco. Mas ainda distante deles, fisicamente, Jesus os via. Isso nos lembra que mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando não sentimos a presença de Deus nos consolando, mesmo quando não sentimos a visitação espiritual do Espírito Santo nos fortalecendo, isso não significa que estamos fora do alcance do cuidado de Jesus. Ele conhece o nosso limite, irmãos. Conhece o nosso medo. Ele conhece o seu cansaço. Ele conhece o seu cansaço. Ele observa o seu cansaço. Ele sabe que você não aguenta mais remar. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe que você está no topo. Mas aprendemos também que Cristo age no tempo de Deus, não no nosso tempo. Jesus vai até eles somente na quarta vigília, mas já sabia de todo o sofrimento desde a primeira. Jesus não tratou os discípulos com descaso, foi um propósito. Eles precisavam enfrentar aquela tempestade, precisavam passar todas aquelas horas de dificuldade, de medo. E o interessante é que a gente pensa assim muitas vezes, né? Não, quando Deus for agir, aí vai ser uma calmaria só. Eu percebo que quando Deus foi agir aqui, o medo piorou. A presença de Deus trouxe um terror maior. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus se manifestou com trevas, trovões e relâmpagos no monte. Então, muitas vezes, o agir de Deus não trará aquela calmaria que nós esperamos. Muitas vezes, quando Deus começar a agir, vai ser um terremoto gigantesco, irmãos. Deus vai chacoalhar todas as estruturas da nossa vida e dizer assim: cheguei, Brasil, viu? Sou eu. Eu sou na sua vida. E aí vai dizer: não tenha medo não, viu? Vou abalar todas as suas estruturas, mas eu estou aqui. Deus não trabalha segundo a nossa pressa. Deus não trabalha segundo a nossa pressa. Ele age de forma a fortalecer a nossa fé e mostrar graça de maneiras claras, do seu jeito, da sua forma. A demora de Deus não significa abandono. A demora de Deus significa direção. Direção. Em terceiro lugar, Cristo se revela como o verdadeiro Deus. E se revelando como o verdadeiro Deus, ele confronta o nosso medo ao andar sobre as águas e passar adiante. Jesus ecoa a revelação do Antigo Testamento quando diz: sou eu. Ele afirma sua identidade divina.
Nossa maior necessidade, irmãos, não é primeiro sair da tempestade. Nossa maior necessidade é conhecer a Cristo profundamente. Muitas vezes ele não vai nos tirar da tempestade, porque ele quer que o conheçamos lá, no meio do vento, no meio da chuva, no frio. Ele quer se revelar lá. Quando vemos o Senhor como soberano, então o medo é posto em seu lugar. Quarto lugar, isso aqui é maravilhoso. Verso 52 diz que eles eram endurecidos, né? Durante o milagre da multiplicação. Com isso nós aprendemos que Cristo é paciente com o nosso coração lento. Amém? Nós nos desesperamos, nos aperreamos, e Cristo é paciente com o nosso coração lento. Os discípulos continuam confusos, eles ainda não entenderam o que tinha acontecido. Mesmo assim, Jesus vai lá a encontrar-se com eles. Jesus não desiste dos seus. Mesmo quando nosso coração estiver endurecido, ele continuará nos ensinando, nos corrigindo, nos visitando. Jesus nunca deixará de perseverar para formar o nosso coração à sua vontade. Quinto lugar, podemos confundir a presença de Cristo, como eu disse, com uma ameaça, quando nosso coração está dominado pelo medo. Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. Entende aqui que o medo distorce a percepção verdadeira da realidade? Estavam vendo ao longe, a coisa era meia turva, escura. O medo apavora os discípulos ali, distorce a percepção real do que estava acontecendo, mas muitas vezes é assim que Deus está agindo. Nossa ansiedade, irmãos, interpreta tudo como perigo, perda ou ameaça. A ansiedade é terrível. O que muitas vezes nós estamos interpretando como uma ameaça é a presença de Deus. E nós não entendemos ainda que é Ele chegando. Precisamos aprender a confiar para então discernir melhor quais são as ações do Senhor. Sexto lugar, a palavra de Cristo traz coragem real aos discípulos, ao coração assustado. O intuito desse texto é dizer a você, não pela minha boca, mas pela boca do próprio Cristo: tenha coragem, Cristo. O próprio Cristo nos diz hoje: eu sou na sua vida, eu sou. Não tenha medo. Eu estou com você. Estive em 2025, estarei em 2026. As tempestades que você enfrentou, eu estava lá. As que você enfrentará, eu estarei lá também. Tenha coragem, não tenha medo. Avance. Jesus não apenas consola os discípulos, ele fundamenta a coragem na sua própria presença, entende? Não é a coragem pela coragem. Seja corajoso. Resolva assim, acorde de manhã e diga: hoje eu sou corajoso. Pode vir o que vier, meu irmão. É hoje. Que vier, eu vou derrubar. O gigante que vier, eu vou derrubar. Baixa o cachorro latir que a gente sai correndo. Latir o cachorro, a gente chora, né? Não, não. A coragem que ele está nos ensinando é a sua coragem. A coragem que eu estou dizendo, tenha coragem, é fundamentada na minha presença, porque eu estou com você. Não é a coragem do seu próprio ímpeto, da sua própria mente, da sua própria atitude mental. A coragem é baseada na minha presença. Tem que ter coragem, porque eu sou o general de guerra e estou com você em todas as suas batalhas. E aqui nós não estamos aprendendo sobre otimismo. Nós não estamos aprendendo sobre autoajuda. Não, irmãos, é segurança em quem Jesus é. Estamos seguros em quem Jesus é. Nossa paz não vem de circunstâncias favoráveis, mas do fato de Cristo estar presente conosco sempre. Quando Jesus e os discípulos, então, finalmente
chegam a Genezaré, veja o versículo 53 até o versículo 56. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, qualquer lugar, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças. Imagina a quantidade de gente. Rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Isso lembra alguma coisa a você? A história daquela mulher se espalhou, irmãos. Ela tocou na orla da veste dele e foi curada. Então eles estavam dizendo agora, não, se a gente tocar na orla, porque uma mulher tocou na orla dele e foi curada, meu amigo. Então se a gente seguir a mesma fórmula, vai acontecer. Jesus estava agora em um lugar diferente de Nazaré, que estava ansiando ouvi-lo, vê-lo, ver a sua obra acontecendo. Aqui, irmãos, o vento cessou. O vento da tempestade já cessou. Aqui, o barco encostou, atracou, e a vida seguiu. Veja o que o texto está nos ensinando. Mas nada estava realmente igual como antes, não é? Depois de uma tempestade, de um encontro com Jesus lá, depois, nada é igual. Quando somos encontrados por ele numa tempestade, depois dela, nada é igual. Onde Jesus chegava ali, as pessoas se moviam com urgência. Queriam vê-lo, queriam ouvi-lo. Colocavam-se diante dele, corriam para todos os lugares. Se estivesse na zona rural, iam atrás. Se estivesse na cidade, iam atrás também. O texto nos mostra que a história não termina com a tempestade. Depois do medo, do assombro e da revelação no mar, vem uma caminhada com Jesus na missão que ele deu. A sua vida não termina na tempestade. A missão depois disso. A caminhada depois disso. A serviço a ele depois disso. O mesmo Jesus que se manifesta como eu sou, com autoridade divina sobre as águas, é o Jesus que desce à terra para acolher, para curar, para restaurar pessoas. Aquela visão assombrosa de Jesus é uma revelação. Agora os discípulos continuam vendo outra. A visita amigável de Jesus. Ele ouvindo pessoas, ele tocando em pessoas, ele pregando para pessoas, ele vivendo com pessoas agora em Genezaré. É o Jesus que desce à terra para acolher. O Jesus que acolheu os discípulos na tempestade, é o Jesus que acolhe os doentes, enfermos, necessitados da terra. Assim nós aprendemos que Jesus não acalma o vento para dar alívio momentâneo. Ele acalma o vento, irmãos, para formar nossa fé, para nos ensinar quem ele é e nos preparar para vivermos com ele e para servirmos a ele. Nenhuma tempestade é em vão. Nenhuma tempestade é em vão. O Deus soberano que domina o caos é o mesmo Senhor que se aproxima das dores mais simples e concretas das pessoas. O mesmo Cristo que acalma uma tempestade violenta, que acalma um vento, que vem andando sobre o mar, é o mesmo Cristo que escuta uma oração pequena e simples sua, dizendo: Senhor, me abençoa nesse momento. É o mesmo Cristo que faz um milagre extraordinário e que age ordinariamente na vida das pessoas, em coisas que ninguém vê, que você nem tem coragem de testemunhar porque você julga ser tão pequeno. Mas foi ele. É ele que está lá. A tempestade revelou Cristo e, tendo conhecido melhor quem ele é agora, aqueles que caminham com ele lado a lado, servem a Cristo. Vivem para Cristo e com Cristo, entende? Sim, meus irmãos, ele acalmou tempestades. Sim, meus irmãos, ele acalmará tempestades. Mas a grande pergunta do texto para nós agora é: e depois que ele acalmar sua tempestade? O que é que você vai fazer depois? Vai servi-lo? Vai andar com ele? Ou apenas vai viver das glórias da calmaria da tempestade?
Jesus visitar-nos e acalmar as nossas tempestades implica em obedecermos o seu chamado na missão. Esse texto nos chama a lembrar, meus irmãos, algumas coisas finais aqui para nós. Talvez alguns de nós, nesta noite aqui, ainda estejam na fase do cansaço, da resistência, do coração endurecido. Ainda estejam na fase que estão remando contra um vento furioso e não sai do lugar. Outros, talvez, tenham acabado de sair de uma tempestade. Viram o vento se acalmar, viram o Senhor agindo, viram ele andando sobre as águas. Então esse texto nos lembra. Primeiro, Cristo vê. Ele vê. Segundo, Cristo vem ao nosso encontro. Amém? Ele vem ao nosso encontro. Terceiro, o que é mais maravilhoso. Depois de vir ao nosso encontro, ele permanece conosco. Ele fica conosco. Cristo continua a conduzir nossa vida para além da tempestade, conduzindo-nos para confiar mais profundamente nele e a participar de sua obra no mundo. Então, meus irmãos, que essa palavra, que essa passagem fortaleça o nosso coração para que olhemos para Jesus com fé. Fé renovada. Sigamos adiante, certos de que estamos nas mãos daquele que reina, que cuida de nós. A nossa vida é cheia de tempestades. Estas semanas recebi muitas ligações de vocês. Pastor, ore, porque está acontecendo isso, isso, isso. Pastor, está acontecendo esse problema, isso, isso, isso. Está acontecendo assim, isso, isso. Fulano está internado, fulano. Tantas coisas aconteceram. Tantas pequenas tempestades aconteceram. Mas também vimos ele andando sobre as águas, colocando tudo no lugar e nos dizendo audivelmente: eu estou aqui. Eu sou. Não tenha medo. Eu sou. Também tivemos boas notícias, né? Como eu disse. Muitas notícias boas. E eu achava engraçado vocês rindo no grupo da igreja, né? Outra grávida? Outra grávida? Outra grávida. A igreja da Natividade. Igreja Congregacional da Natividade de Caruaru. Agora vamos orar pelos casamentos. O povo não dá glória nunca. Eu falo de casamento, aí dá glória. Nós vamos cantar uma canção. Vamos ficar de pé. A bondade de Deus. Vamos louvar essa canção pensando no que ouvimos